Bem, irmãos, podem abrir a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, na carta que o apóstolo Paulo encaminhou para a Galácia, aos Gálatas, no capítulo 5. Aos Gálatas é uma das primeiras cartas, vem a carta de Romanos, depois Coríntios 1, 2 e depois Gálatas. Ajudar os irmãos a encontrar, né? Você vai ter todos os evangelhos, aí você vai ter Atos dos Apóstolos, depois de Atos Romanos, depois de Romanos Coríntios 1, depois Coríntios 2, depois Gálatas. Que fica antes de Efésios, aos Efésios, né? Vamos ler uma boa ajuda de Deus, que é a guia do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5. Neste ponto, a palavra de Deus está dizendo assim. Aqui o título fala: exortação a conservar a liberdade cristã. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidades, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela graça, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós, no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que sois, pois, perseguido? Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fosseis cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros? Só até aqui, irmão. Amém. Glória. Amém. 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 Irmãos, as cartas do apóstolo Paulo eram direcionadas a grupos de igrejas que se congregavam em casas. Esses grupos de igreja não era como hoje, que eles estavam em templos, congregando em templos com grandes multidões. Eram ainda grupos pequenos que se ajuntavam em locais domésticos. E Paulo encaminhava essas cartas para responder dúvidas e responder ali os questionamentos e orientá-los a que não se afastassem da fé que eles receberam pelo evangelho que ele pregou, do qual Jesus era o único assunto. Ele fala isso em outra epístola: Jesus é o meu único assunto. O trabalho do apóstolo Paulo não foi um trabalho igual ao nosso. Nós pregamos o evangelho. Paulo foi usado por Deus para estabelecer os fundamentos do evangelho, para que nós hoje
pudéssemos crer que Jesus também morreu por nós, os gentios. Sem o apóstolo Paulo, seria difícil nós hoje entender que também pertencemos, que as promessas de Deus também nos pertencem. Então, Paulo, usado por Deus e pelo Espírito Santo, ele encaminhava essas cartas, das quais cartas, até os dias de hoje, elas moderam a nossa vida para nos ajudar, para que não nos afastemos da fé em Jesus Cristo. Porque sem essas cartas, irmãos, hoje nós estaríamos sendo vendidos ou levados para muitos tipos de pregações enganosas, como aquelas que falam muito nas palavras amor, paz, né? Muitas palavras que falam de alegria. Você tem que ter alegria. O que importa é você ter alegria. E hoje, pela análise das cartas, a gente enxerga que tudo isso não passa de discursos vazios que nos afastam da verdade de Deus. A verdade de Deus não é aquela verdade que nos agrada. A verdade de Deus é a verdade e a verdade sempre será verdade. Seja você chorando ou sorrindo, ela não muda. Verdade é sempre verdade. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo encaminhando essa carta para um grupo de cristãos judeus que estavam misturando o evangelho com a lei de Moisés, fazendo uma mistura, né? E a gente até entende porque esse era um povo que cresceu no meio do judaísmo e era um trabalho difícil do apóstolo Paulo de limpar aqueles homens dos seus costumes judaicos. E isso também acontece conosco até os dias de hoje, que não é nada fácil a gente eliminar costumes que nós hoje vemos que não são saudáveis à fé cristã, né? Então, irmãos, Paulo já começa dizendo assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Paulo fala da liberdade no primeiro verso, nessa parte da leitura, e ele repete essa liberdade também no final, né? Depois, aqui no final, ele fala: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Olha só, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. O que ele quer dizer com isso? Que quando Cristo nos liberta, ele nos liberta de todo tipo de rito e sacramento humano, fazendo com que nós, para ser salvo, não precisemos de mais nada dessas coisas, mas unicamente crer em Jesus Cristo de todo o nosso coração. E isso nos deixa livre. Mas ele fala: cuidado para que você, se sentindo livre, não saia, né, se perdendo por aí. Se eu preciso apenas crer, a pessoa acaba se abandonando e entregando a fé. Ele falou: cuidado para que a liberdade não tome ocasião, ou seja, não aproveite disso para dar liberdade aos desejos da carne. Entendeu, irmão? Porque nós entendemos, irmãos, e cremos: Jesus Cristo é o meu suficiente Salvador. Eu não preciso mais disso, eu não preciso mais daquilo. E de repente, irmão, nós não vigiamos e aí começamos a ser tomados por um comportamento lascívio. O que é um comportamento lascívio? É quando a gente se veste de modo que a gente sabe que está sendo desejado por outras pessoas. Ou a gente começa a se entregar a costumes que podem fazer com que a gente corrompa, irmão, o nosso bom comportamento de cristão. Porque nós não podemos esquecer que Jesus também nos chamou de luz. Luz é aquilo que enxergam em nós, né? Para que quando as pessoas se aproximarem, aí nós nos transformamos em sal. Porque aquilo que sai da nossa boca tem que ser como sal, na dose certa, né? Então aqui, irmão, já no segundo verso ele fala: eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar de Cristo, de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Irmão, essa passagem bíblica, todas as passagens bíblicas que nós lemos aqui, ela foi escrita para um contexto, que é esse contexto que já foi falado, eram os judeus que moravam na Galácia, que eles eram convertidos ao cristianismo. Mas transformando isso para os nossos dias de hoje, qual a semelhança que tem dessa carta para a nossa vida de hoje? Nessa carta, o apóstolo Paulo aponta
homens que se justificavam diante de Deus através das obras da lei. Esses homens acreditavam que seriam justificados, ou seja, aceitos por Deus pelas obras da lei, né? Que eram aquelas dezenas de mandamentos. E hoje, irmão, nós viemos de um certo lugar onde a gente achava que nós, sendo santo e justo, nós seríamos aceitos por Deus e, portanto, justificado. E nisso não tem salvação. Isso é um engano, isso é um engodo. Nenhum homem pode ser justificado na presença de Deus pelo seu bom trato ou pelas suas boas obras. O único que é aceito por Deus é Jesus Cristo. E nós só entraremos no céu se nós entrarmos por Jesus Cristo. É por isso que a palavra de Deus fala que Jesus Cristo está nos reconciliando com Deus. Quando nós entendemos isso, irmão, a gente passa a ser mais humilde. A gente entende que nós não temos nada de bom para oferecer a Deus. E aí então a gente passa a buscar a Deus por Jesus Cristo com ainda mais fervor. A gente passa a buscar Deus em Jesus Cristo ainda com mais devoção, né? Então aqui Paulo fala, eu protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que se está obrigado a guardar toda a lei. Ou seja, ele tira aqueles homens do meio do caminho, que eles eram um pouco judeu e um pouco cristão. Ainda que Paulo dizia em outras cartas que ainda que você guardasse toda a lei, é impossível você ser salvo. Porque o sangue dos animais não poderia jamais nos justificar na presença de Deus. E aí Paulo segue, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, ou seja, pela fé em Jesus Cristo, eu aguardo a justiça em Jesus Cristo. É nele que nós aguardamos ser justificados diante de Deus. E o que significa ser justificado, irmão? É ser perdoado e é ser aceito por Deus. Quando ofereceu a oferta Caim e Abel, qual dos dois foi justificado? Caim. Aliás, Abel. A oferta de Abel é que foi aceita diante de Deus, irmão. E o que será? Será que foi só Abel porque era um bom moço? Nós não sabemos, mas muito provavelmente Abel, quando foi oferecer a sua oferta, ele não se justificou na presença de Deus. Ele deve ter falado, Deus, tu és santo, que eu sei, Senhor Deus, e por isso eu peço, me perdoa, que eu sou pecador. Né? A humildade, porque isso está em todos os lugares da Bíblia. A Bíblia fala que se nós formos humildes e confessarmos os nossos pecados, nós somos aceitos por Deus. Né? Mas todo homem arrogante, todo homem que acha que tem boas obras, todos os homens esses que geralmente se julgam melhores do que os outros, eles têm dificuldade de encontrar em si mesmo a miséria em que nós vivemos para pedir o perdão e a misericórdia de Deus. E por isso, irmão, eles correm um sério risco, irmão, da misericórdia passar por ele, a bondade de Deus passar pela vida deles e eles não enxergarem essa bondade e essa misericórdia de Deus. E aí Paulo fala, corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou, ou seja, isso que estão fazendo com vocês, essas pessoas que estão persuadindo vocês, isso não vem de Deus, porque está criando uma certa confusão. Ele fala de pessoas aqui, né, no oculto. Ele fala aqui nessa passagem, mais embaixo ele fala, né, eu queria que essas pessoas que estão vos inquietando fosse cortada do vosso meio. Porque ele sabia que tinha gente ali no meio que estava, na verdade, pregando coisas que não eram verdadeiras, a intenção era mais trazer confusão. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Que isso aqui a gente já falou alguns tempos atrás, irmão. Esse fermento, Jesus Cristo também fala desse fermento. E Jesus explica o que é esse fermento. Ele fala um pouco de doutrina humana, de homem.
Quando Jesus fala sobre o fermento, que os apóstolos pensavam que estava falando sobre o fermento de pão, Jesus falou, não, eu estou falando da doutrina dos fariseus. Olha o que significa o fermento aqui, um pouco de doutrina humana, ou seja, tomem cuidado, porque um pouco só de doutrina ruim, ou seja, de heresia, pode fazer você se perder. A massa aqui sou eu, sou você, irmão. Quantas pessoas que não acreditou em nenhuma heresia pequena, essa heresia pequena fez ele se inchar, fez ele se achar melhor do que outras pessoas. E esse orgulho impede-os de pedir misericórdia e perdão a Deus pelos seus próprios pecados, né? Saber do tamanho da nossa miséria, de como nós somos pequenos na presença de Deus. E Paulo adverte, cuidado, um pouco só de fermento pode fazer vocês perderem a massa toda. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Todo o homem, irmão, que principalmente que tiver na frente de um povo, ele tem a obrigação de pregar a verdadeira palavra de Deus, que não é a minha palavra, não é a palavra de ninguém, é essa palavra que está aqui, que Deus deixou registrado para nós, irmão. E todo homem que colocar ou adulterar essa palavra, irmão, seja para ter glória humana, seja para ser ovacionado, seja para aumentar a quantidade de membros para tirar deles dinheiro, seja por qualquer outro motivo que não seja o seu compromisso com o evangelho para que o reino de Deus cresça, apenas o reino de Deus cresça, irmão, este certamente, pela palavra de Deus, sofrerá condenação, irmão. A condenação de Deus virá sobre toda a terra, mas a Bíblia fala que vai vir em duplo, em triplo sobre aqueles, irmãos, que conheceram a verdade, mas omitiram a verdade. Eles amaram mais as trevas do que a luz. O próprio Senhor Jesus disse, essas pessoas que estão perto, eles estão perto de entrar, mas eles não entram e não deixam outros entrarem. Jesus está falando que existe, essas pessoas, eles conhecem o evangelho, eles conhecem a palavra de Deus, mas eles não conseguem entrar. Falta só um passo, irmão. Um passo. Reconhecer que erraram. Reconhecer que pregaram errado, reconhecer que enganaram o povo, seja porque quiseram ou seja porque foram inocentes, mas reconhecer e pedir o perdão. Esse é o passo que falta a estes homens para entrar na graça, irmão. Eles estão no portão e estão segurando uma multidão atrás deles, irmão. E nós, irmão, somos bem-aventurados que conseguimos passar. A gente não conseguiu passar. Foi a mão de Deus que foi lá e buscou a gente e nos fez passar por esse portão onde esses homens estão impedindo a multidão de passar, irmão. Né? E o orgulho, irmão, a soberba, né? A soberba desses homens de achar que podem ser algo a mais do que a igreja, se sentindo às vezes semideuses, irmãos. Na verdade, estes homens já encontraram a sua glória, já receberam o seu galardão e não receberão mais nada no dia da vinda de Deus, do Filho de Deus. Então, irmão, não vos deixe enganar só porque o homem tem um cabelo branquinho, só porque ele tem uma cara de vovô, só porque ele fala as palavras amor na palavra, ele usa as palavras chamado paz, né? Ele fala o nome de Jesus Cristo. Não, irmão. O nome de Jesus Cristo só tem efeito quando você fala deste nome com verdade, com sinceridade. Quando você fala sobre o evangelho, quem prega o evangelho de verdade, irmão, só o nome de Jesus aparece. Só a obra de Deus é glorificada. Quantas igrejas que vocês entraram, que vocês viram a pregação falar de Jesus Cristo e a igreja chorou, ou deu glória porque falava de Jesus Cristo? Bem poucas, irmãos. A maioria, o povo está lá para ouvir coisas sobre a sua própria vida. Ouvir coisas que me alegram. E o que me alegra? É saber se amanhã eu vou ganhar mais do que hoje.
saber se o portão que vai abrir amanhã para mim é grande, para saber se os meus inimigos cairão por terra e eu passarei por cima deles. Nada disso tem evangelho, irmão. Jesus Cristo não veio para essa terra morrer para dar vida boa para gente, longa e abençoada. Ele veio nos reconciliar com Deus e para que após a morte, para que não sejamos condenados, a gente possa ser salvos pela sua morte na cruz. Jesus já pagou a nossa dívida. Ele sofreu o que a gente deveria sofrer. E aqui ele fala, irmão, eu, porém, irmão, se prego ainda a circuncisão, porque sou perseguido, ou seja, eu estou sendo perseguido, por que você acha? Você acha que se eu tivesse pregando a circuncisão, eu estaria sendo perseguido? Não. Ou seja, Paulo mostra aqui uma incoerência do que eles estão fazendo ali naquele lugar, né? Mas nós temos que dar graças a Deus por todas essas divergências que aconteceram naquela época, porque foi preparação de Deus para que fosse produzida cada uma dessas cartas, irmãos. Que essas cartas é ferramenta na mão de Deus, a qual o próprio Deus usa dela para salvar todos os dias milhares de pessoas, irmãos. E nós somos uma dessas. O evangelho não te promete, irmão, virada de cativeiro. O evangelho não vai te prometer bênçãos aqui na terra. O evangelho não vai te prometer que ele vai passar o sofrimento da sua vida. Mas ele te promete que no dia em que toda a humanidade que rejeitou Jesus, quando eles forem sofrer para todo sempre, o evangelho vai te levar para junto do Pai. Vai te levar para junto de Deus. Ou seja, o evangelho nos reservou algo muito maior do que o que essa vida pode dar, irmão. Porque tudo que essa vida te entregar é passageira e momentânea. Nada disso dura, irmão. Ainda que você tenha bênçãos, ainda que você tenha saúde, tenha certeza, isso tem fim, isso acaba, irmão. Mas o sofrimento depois da morte, ele dura por toda a eternidade. E é de lá que o evangelho nos tirou, irmão, e nos levou para junto de Deus, para dentro da casa de Deus, irmão. Você não vai ser um anjo, você vai ser o filho do Todo-Poderoso, irmão. Nós seremos recebidos no céu como príncipes, irmão. Príncipes que vai estar entrando para dentro da casa do Pai. E o Pai vai nos receber com muita alegria, porque o filho dele, irmão, veio aqui aonde ninguém queria vir. Ele veio e morreu e sofreu por cada um de nós. É isso que o evangelho genuíno oferece, irmão. Guarda isso no seu coração, irmão. Quando você estiver sofrendo, quando você estiver chorando, nós devemos pedir sim, porque Deus pode libertar a gente. Deus pode limpar, mas não fique esperando, porque pode ser que também não venha. Mas tenha certeza de uma coisa, irmão. Não importa o que você esteja passando, saiba de uma coisa. O que você está passando vai terminar. Não dura para sempre. Vai ter um fim, irmão. E quando a morte achar que venceu, tragada será ela na vitória. Isso está escrito na palavra de Deus. Essa é a boa palavra do nosso Deus. Deus seja louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, irmão, Aleluia. e agradecer ao nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Jesus. Bendito é o nome de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Glória, glória, glória a Glória a Deus. Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória ao Criador, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória 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 a Jesus. Aleluia. a Deus. Aleluia. Bendito é Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Glória Aleluia. a Deus. Louvado, agradecido seja. Piedoso Deus, nosso Pai Celeste que habita nos céus, em nome de Jesus, o teu amado Filho, que mais dessa vez encontramos aos teus pés, Senhor, para lhe render graças, Senhor Deus, por quanto
essa liberdade, Senhor, de te servir em espírito e verdade, e não voltar mais à servidão, porque a servidão, aleluia, santo é teu nome, fez mal para muitas almas, glória ao teu santo nome. E, Senhor, nesse momento, Senhor, que possamos aqui, Senhor, com os nossos olhos fechados, aleluia, com o coração aberto, Senhor Deus, entender, Senhor, essa palavra. Mais uma vez essa carta foi lida. Quantas vezes as cartas são lidas, glória. E essa carta, ela teve um endereço, o endereço da nossa alma, porque Deus, a nossa alma precisa muito, Senhor. Glória a Deus das alturas dos teus ensinamentos. Aleluia. Que as tuas escrituras sagradas fiquem gravadas dentro da coração, que não possamos, Senhor, desviar dela por nada, na dificuldade, na luta, na tristeza, na dor, Senhor, na perseguição, por causa do teu evangelho. Mas, Senhor, com essa palavra, Senhor Deus, que foi lida, as escrituras foram abertas, possa nos mostrar, Senhor, que esse caminho é a verdade e a vida, é o teu Filho Jesus na vida de cada um. Glória ao teu nome. Senhor, quantas dificuldades passamos nesse dia, quantas coisas os teus servos, Senhor, nos quatro cantos do Brasil, fora do Brasil, aonde tiver, Senhor da glória. Bendito é teu nome, Senhor. Tu, Senhor, a tua escritura falou conosco, ela tem a inspiração, e a inspiração, ela continua, Senhor, falando dentro das nossas almas. Graça nós te damos pelos hinos, graça nós te damos pelas orações, pela essa irmandade que tu tem preparado, Senhor, nesta noite, mais uma vez, que Senhor Deus, com o coração aberto, Senhor, veio, Senhor Deus, buscar somente de Ti o que precisa. Senhor, abençoa cada vez mais o nosso irmão Josafá, a sua família, as suas causas, as suas lutas, pelo amor do Teu santo nome, irmão Roberto, os demais irmãos que trabalham na administração do grupo, Senhor Deus, e toda a querida irmandade. Irmã Doralice lá na Bahia, Senhor, quantas lutas, quantas coisas. Pai, abençoa tua serva pelo amor do teu nome. Senhor da glória, vamos te agradecer por tudo, Senhor Deus, e que possamos ter um final de noite em paz, Senhor, e que possamos, ó Deus, estar, Senhor, diante de ti, Senhor, com o coração limpo na tua presença. Graça te damos por tudo, em nome de Jesus, teu Filho, que é bendito para toda a eternidade. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus.